Bom, pessoal, continuando a nossa sequência de vídeo, agora nós vamos falar aqui o básico para configurar o módulo PWM. Recorrendo aqui àquele material do workshop, aqui tem como é voltado para a eletrônica de potência aqui esses vídeos, então boa parte aqui do PWM eu vou saltar porque não tem quem já está assistindo esse vídeo provavelmente já sabe para que serve o PWM, né? No caso é para sintetizar um sinal analógico, né, através de um sinal digital, no qual a gente mantém a frequência constante e varia a largura do pulso, né? Isso é muito utilizado nos conversores de eletrônica de potência, né? Para a gente controlar um conversor CC-CC, CC-CA e outras topologias, né? Aqui tem um desenho, então, né? Como que a gente representa o sinal analógico através de um sinal com PWM. Bem, aqui então temos o diagrama de bloco do que das etapas que nós necessitamos para configurar o PWM. Bem, o PWM nada mais é do que, do ponto de vista de módulos, né? Ele é como se fosse um time, né? Ele é um contador no qual ele vai sendo incrementado baseado nos pulsos de clock e ele, ao chegar num determinado valor de contagem, nós configuramos um evento que vai ocorrer, ou seja, ele vai contando, vai sendo incrementado ou decrementado e quando ele chega num valor no qual é um valor de comparação, pode-se programar para que um GPIO, um pino, ele vai para nível lógico alto ou nível lógico baixo, 0. E a primeira parte, então, para configurar um PWM é o quê? São os registradores responsáveis pelo timer. São esses três aqui. Depois a gente prossegue configurando os registradores responsáveis pelas ações que irão ocorrer no pino, né? Se ele vai para nível lógico alto ou baixo e por aí vai. Bem, o contador, então, do PWM, ele tem duas formas de contar. Na verdade, são três, né? Nós podemos configurar o seu contador para ele crescer de forma ascendente. Aí ele começa do 0 e ele vai contar até um valor especificado no registrador PRD. Quando esse contador, que é o TBCTR, quando ele chegar no valor igual do registrador do PRD, ele zera e continua a contagem de novo. E ao chegar nesse valor, são disparados eventos, que você pode configurar uma interrupção, um disparo do ADC e por aí vai. A outra opção é fazer o contador decrescente, no qual ele começa inicialmente com um valor no PRD e o CTR ele vai decrementando até chegar em 0. Aí dispara um evento, pode ser o acionamento do pino, uma interrupção, ADC e outros. E começa de novo a decrementar. E a terceira opção é o contador que a gente chama de simétrico, né? Que é o up-down. Ele começa do 0, vai até o valor no PRD e chega no PRD, ele inverte e começa a decrementar para 0. Depois acende e 0. Então, esse limite da contagem, o CTR, ele é um contador, ele é um registrador. O PRD é o valor que eu vou configurar até onde que ele vai contar. Através da velocidade que ele é incrementado aqui, e o limite do contador, eu configuro o meu período do PWM. Ou seja, eu vou configurar esse período aqui, ó, a largura do pulso de um ciclo. A largura do sinal aqui, eu configuro no outro registrador que é chamado CMPA. Então, de cara, independente se eu estiver usando o contador up-down ou down, então o meu valor de comparação, o valor para configurar o Duty Cycle, a largura do sinal, ele tem que estar entre 0 e o PRD. Por exemplo, se ele for metade do PRD aqui, então
o sinal ele vai ficar ativo metade do período do tempo, né? Então, vou ter um duty cycle de 50%. E aqui são os registradores que são configurados para trabalhar com o PWM. Então, eu vou utilizar no programa aqui, né? E eu vou comentando sobre cada um, os mais utilizados. A descrição pode ser encontrada aqui nesse material do workshop ou também na referência técnica aqui do PWM. A gente vem aqui, ele vai explicar bloco a bloco, né? E aqui no final tem todos os registradores disponíveis, né? Para cada PWM, como ele possui 12 módulos de PWM, né? São 12 registradores e associado a cada um tem os respectivos registradores de controle. Então veja que são bastante registrador, né? Então a gente vai ver os básicos aqui para funcionar. Voltando então naquele código que a gente já vinha trabalhado, eu criei uma função que chama setup. Setup é PWM, né? E aí dentro defino a função aqui no nosso arquivo header. E aqui no arquivo.c eu crio a função e eu coloco todo o código para funcionar o PWM. Então, vamos começar aqui. Vou acessar alguns registradores que são restritos, né? Então, já coloco a diretiva para habilitar a edição dele. Em alguns vídeos passados, se vocês lembrarem, lá naquele syscontrol, na hora que eu inicializo o programa aqui no init syscontrol, por default, ele já habilitava todos os clock de todos os periféricos do DSP. Então, eu desabilitei aqueles que eu tinha certeza que não ia usar. Só que o que acontece agora? Como eu vou usar o módulo do PWM, então eu habilitei o clock dele. Se eu não habilitar aqui, e você tiver desabilitado lá, ele não funciona. Eu desabilito aqui o clock do contador, né? Porque o que acontece? No momento que eu estiver configurando aqui os registradores, eu tenho que desligar o PWM. Aí eu deixo o clock de sincronismo aqui, no qual vem os pulsos do cristal lá, desabilitado para configurar. Depois eu habilito ele. Bem, então aqui é o primeiro registrador, que é o PRD. Esse PRD ele vai me definir o período, que o inverso do período é a frequência. E, basicamente, como que a gente seta esse valor? O registrador PRD, ele é o quê? É o clock do microcontrolador dividido pela frequência. 2 vezes a frequência do nosso PWM. Agora, o que acontece? Se você estiver utilizando ele no modo up ou no modo down, contador crescente ou decrescente, basicamente é só isso. Agora, se você estiver utilizando ele no modo up-down, ou seja, o meu CTR, o registrador CTR, ele vai incrementando, chegando no PRD, ele decrementa. Aí, na hora que ele chegar no zero, disparou um período. Aqui vai corresponder a um período. Então, eu tenho que colocar 2 aqui de novo. Então, se eu quiser um clock de 25 kHz, eu quero um PWM com a frequência de 25 kHz no modo up-down. Então, como é que vai ficar? É 200 MHz o nosso clock, né? Dividido por 25 vezes 10 a terceira, vezes 2, e esse 2 aqui é porque é up-down. Então, fazendo a conta, vai dar 2.000. Ou seja, o meu CTR ele vai contando. O tempo que ele vai gastar para contar
até 2000 e depois de 2000 até 0 vai corresponder a um tempo de 1/25 segundos. Então, assim que funciona o nosso PWM. Então, o PRD está aí. O outro registrador aqui é o deslocamento de fase. O que acontece? Se a gente estiver trabalhando com, principalmente, conversor CCCA, né, precisar usar sistema trifásico, o que acontece? Deixa eu... Então, imagine essa figura aqui. Aqui vai estar o PWM 1, o 2 e o 3. Então, como é o sistema trifásico, cada um tem que estar defasado 120 graus. Então, como que eu faço para esse PWM aqui no caso? Se eu estiver usando o 1, aqui o 2 e aqui o 3, como que eu faço para o 2 estar defasado 120 graus do 1? Eu vou e preencho aqui o phase, o defasamento que vai corresponder a 120 graus. É só fazer a conta, né? Se 200 para 25 kHz corresponde a um período completo, aí eu faço uma regra de 3, né? Isso equivale a 360 graus. E para 120 graus vai corresponder x. E aí você preenche aqui e aí você vai ver o tanto que vai dar do defasamento. O outro bit aqui, né, desse registrador do controle é o single cell. O que acontece? Eu defini se ele vai ter defasagem ou não. Um dos PWM vai ser referência, os outros é que vão defasar em relação a ele. No caso 1, ele não vai ter entrada de sincronismo, porque ele vai ser o registrador vai ser o PWM de referência. Se nesse caso aqui fosse o EPWM2, então eu ia preencher aqui quanto que ia dar de defasagem, e aqui no single cell eu ia colocar que a entrada de sincronismo dele ia ocorrer na hora que acontecesse chegasse no 0 ou no CMPB, ou seja, deixa eu voltar aqui no nosso material aqui de recorrência, onde tem um trifásico. Bom, aí aqui, no caso do se o EPWM2 for defasado ao primeiro, a gente configura aqui, pode ser no CTR0. O que isso quer dizer? Que toda vez que o contador do PWM1 chegar no topo, que é no PRD ou no 0, ele vai disparar um pulso para sincronizar o contador do PWM2. Porque, por mais que esteja dentro do mesmo módulo, se não houver esse pulso de sincronismo entre os PWM, apesar de estar configurada a defasagem, pode ser que ela não fique certa. Então, isso aqui é um pulso para sincronizar os contadores dos PWM. O CTR, esse registrador basicamente que a gente não configura, né? Ele só zerou, porque ele que tem a contagem. Então, ele vai contar de 0 até 2000 para 25 kHz. Aí chegou em 2000, ele vai contar até 0 de novo. Aqui, nesse bit aqui, nesse registrador CTL, é onde que a gente configura se ele vai ser up, down. Se você segurar Ctrl e clicar aqui, o bom é que nessa biblioteca da Texas, ele tem um arquivo do defines, do PWM, que ele já colocou o valor que corresponde a cada tipo, né? Aqui o valor para up, down e up, down. Ou se você tiver na dúvida, consulte aqui o manual de referência técnica,
Que aqui, se a gente vier aqui no TBCTL, que é o primeiro, aqui ele vai dar os valores. Eu te falo cada bit, né, o campo de bits do registrador e os valores possíveis, né? Então, sempre recorrendo a esse material aqui, quando a gente tiver dúvida nos registradores. Beleza. No caso aqui, como esse PWM1 não está usando defasagem, eu coloquei disable. Se ele fosse habilitar a defasagem de PWM, né, tivesse colocando PWM 2, 3, aí tá. O 1 não, que o 1 é referência, mas no 2 e o 3 eu tinha que colocar enable aqui, que é o 1. Esses outros dois aqui, eles dizem respeito ao pré-scale, ou seja, vem um pulso de clock e ele vai nos falar quantas vezes irá dividir esse pulso, né? Aí você tem ele dividido em high speed clock e no clock na divisão do clock. Por exemplo, se chegar os pulsos lá na frequência de 200 MHz, o div1 quer dizer que ele acha que ele não vai dividir por nada. Se colocar o 2, a cada 200 MHz, chegar os pulsos, ele vai gerar, a cada 2 pulsos, ele gera 1. Então, a frequência cai para 100 MHz. Aqui, ó. Então, aqui ele te mostra a relação de quanto que vai ser o clock que vai para o contador do PWM, qual a fração do clock de entrada que ele vai ser dividido, né? Você tem aqui o pré-scale da base do clock e o high speed clock. Aí você pode perguntar assim, mas por que em qual situação que eu dividiria esse clock? Você já viu então que se eu divido essa frequência do contador, ele fica um pouco mais lento. Mas qual que é o objetivo? Vocês lembram que esse PRD é onde que eu configuro o valor da contagem, que é o período do PWM. E ele é um registrador de 16 bits. Então, ele pode ir no máximo até 65.000 e alguma coisa. Mas vamos supor que você quer um PWM bem lento, assim, coisa de 20 Hz. E aí, na hora que se a gente fizer a conta aqui, a gente vai olhar aqui que 200 MHz dividido por 20, dividido por 2. Aí eu vou usar o contador up-down. Então, dividido por 2 de novo. Olha quanto que deu o PRD. 2.500.000. Ou seja, ele estourou o limite da contagem do PRD. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que configurar aqui o pré-scale do contador para ele ficar mais lento. Aqui no caso, provavelmente se eu dividir por 65.000, deixa eu ver quanto. 2.500.000, então 38. Então, se eu colocasse um pré-scale aqui por 64, o clock div por 64, vamos ver quanto que ficaria então. Dividido por 20 Hz, dividido por 2, dividido por 2, que é do up-down. E agora eu vou dividir por 64, que seria o nosso pré-scale. Olha lá, eu ia configurar ele até 39.000, aí eu conseguiria ter um pulso de 20 Hz. Então, essa aqui é a ideia aqui desses dois registradores, né? É deixar o contador um pouco mais lento quando o limite da contagem para o seu período ele for maior do que a capacidade do PRD. Bem, então aqui configurei então a parte de contagem do módulo do PWM. Esses próximos registradores aqui, que é o Shadow, que é os registradores de Shadow, o que eles significam? Eles é o seguinte: eu configurei o PRD. Ele vai contar até 200. Agora eu tenho que configurar onde que fica a largura do pulso, né, que é o Duty Cycle. Ele é configurado no registrador que chama CMPA. Vou até colocar ele aqui em cima.
Ou seja, se esse CMPA ele for metade do PRD, que aqui significa dividido por 2, quer dizer que ele vai ter um pulso com 50%. Ele vai ser um duty cycle de 50%. Metade alta e metade baixa. Mas vamos supor que quando a gente estiver implementando algum controle, que eu devo comentar alguma coisa na parte de ADC, vamos supor que a gente precisa aumentar ou diminuir a largura do pulso. Mas o que acontece? Nós estamos no meio da contagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui Então, eu estou contando aqui, ó, meu contador está funcionando, meu PWM está operando. Então, como que eu mexo aqui no registrador CMPA para não bagunçar? Porque ó, o que vai acontecer? Vamos supor que ele está contando até 1000 e o CMPA eu configurei para 500, para dar um duty cycle de 50%. Aí passou de 500, ou ele pode ir para alto ou para zero. Mas vamos supor que ao invés de 500, eu quero uma largura de 75%. Aí eu tenho que configurar para 750. Se eu alterar aqui no momento que ele está subindo, pode ser que isso dê problema, principalmente no controle. Ele pode ligar um IGBT ou um transistor no momento errado. Então, a ideia do Shadow é o quê? É você configurar o valor tanto do PRD como do CMPA e ele só vai ser alterado quando acontecer algum desses eventos. Ou ele chegar no topo da contagem ou no zero, caso você estiver utilizando o contador up-down. Ou seja, ele já está com o valor CMPA, 500, mas vamos supor que você configurou para 750. No momento que ele está subindo aqui, se você usar o Shadow e configurar para ele alterar somente aqui no topo, só depois que ele chegar nesse topo é que o CMPA vai para 750 e aí na hora que ele estiver descendo é que funciona. Então, no momento que ele estiver aqui, mesmo que você alterar o CMPA, ele não é alterado, ele fica no registrador de sombra. Só depois que você atinge alguma dessas condições é que ele é alterado. E aí, então, aqui você vai habilitar o Shadow e aqui você vai configurar onde que vai ocorrer, então, efetivamente a atualização do PRD ou do CMPA, que vai ser no CTR, que é no topo da contagem, ou quando ele chegar no zero. Existem outras opções, né, que você pode configurar no CTR no zero. Quando o contador chegar no zero, ou quando ele chegar no PRD, ou quando ele chegar no PRD e zero. Aqui eu vou atualizar aqui, porque eu quero que a contagem atualiza quando o CTR chegar no zero e no PRD. Ou seja, eu quero que ele atualize nesse ponto e neste. Quando você está implementando controle, a gente vai ver depois em eletrônica de potência, pode acontecer de você atualizar somente ou no topo ou no zero. Só que seu controle está calculando duty cycle nesse período e nesse período. Se você está calculando duty cycle aqui e você habilitar que ele só vai atualizar o registrador CMPA no zero, ou seja, vai passar aqui em cima, aqui que ele calcula, e ele atualiza, quer dizer, e aqui já está em outro, calcula de novo. Ou seja, você perde praticamente um ciclo de PWM. Então, quando você coloca no contador no zero PRD, você atualiza a cada meio ciclo de PWM. Seu controle fica como deveria funcionar, né? E aí como você tem os dois módulos, né? Você tem um PWM 1A e 1B. Cada PWM ele tem dois módulos, né? Tem o A e o B, sendo que no caso do PWM 1A é o pino 0 e 1B é o PWM 1. E aí você, da mesma forma, você configurou para o A e para o B. A outra parte que você configura no PWM é o Action Qualify. Na parte de GPIO, você tem o Input Qualify, né, que é a entrada do sinal. Aqui é o Action Qualify. O que isso aqui quer dizer? Você está com o seu contador aqui incrementando ou decrementando, ou só decrementando ou subindo. E aí você configurou um valor para o módulo A ou B. Se a gente vamos assumir que a gente só está usando o A, que é o pino do
PWM1A, ele vai corresponder ao GPIO 0. Se você estiver subindo e ele for igual ao CMPA e subindo, o que você quer que aconteça com esse pino? Ou, se ele chegar no 0, o que você quer que ele faça com aquele GPIO? Se ele for igual ao CMPA e estiver descendo, o que você quer que ele faça com aquele pino? Então, essas ações você configura aqui. Então, é aqui que vai definir como que seu PWM vai funcionar. Então, vou fazer aqui um esboço. Então, aqui é seu GPIO 0, que é o pino PWM 1A. Então, aqui tem o seu CTR. Você está usando o up-down. E você configurou o seu CMPA para aqui. E aqui é o CTR, seu contador. E aqui é o limite da contagem que você configurou no registrador PRD, que é o que define o período. Então, vamos supor que você configurou para que quando ele for igual ao CMPA e estiver subindo, o seu pino 0, ele vai para o nível lógico 0. Então, ele vai baixar. E quando chegar no PRD, você não quer que faz nada. Então, o pino está descendo agora. Ele é igual ao CMPA e está no modo descendo. Aí, o que você vai fazer? Você quer que ele fique em nível lógico alto. Então, aí seu CTR ele continua. Chegou no 0, você não programou nada. E quando ele estiver subindo, for igual, ele reseta. Então, o que acontece? Aqui é um período de PWM. Então, você configura, seu pino vai ter esse comportamento. E à medida que você sobe o seu CMPA, ou seja, à medida que o seu CMPA afasta de 0 para até o valor de PRD, se eu for subir nessa reta aqui, o seu ciclo ativo, ele começa a ficar... Ele aumenta o seu ciclo ativo, ou seja, nessa condição aqui, à medida que eu aumento o CMPA, o Duty Cycle meu, ele aumenta. Se ele estiver aqui na metade é 50%, e à medida que eu aumento, vai caminhando para 100%. E se eu diminuo, ele vai deixando o pulso mais estreito. A outra opção, as outras opções que eu tenho é o quê? Bom, e aí você pode configurar a ação que você quiser, né? Quando ele for igual ao CMPA, estiver subindo, você pode colocar aquele seta ou reseta no PRD, então assim você vai combinando como que vai ficar a ação do seu PWM. E quais as opções que a gente tem? Então aqui você tem, quando ele chega no PRD, né, que é no topo da triangular, né, no topo da contagem, e aqui no 0, então você pode colocar não faz nada, clear, set ou toggle, que é se ele tiver em 0 vai para 1 e 1 vai para 0. E o que eu uso, que é, se ele for igual ao o comparador, ele zera, estiver subindo e descendo, ele seta. E se você configura para o EPWM1A, se você estiver usando o pino 2 como o EPWM-B, mas não complementar, você também pode configurar aqui. Você tem que ter cuidado porque, às vezes, quando você configura isso aqui invertido, pode ser que seu PWM ele fique também assim, invertido, ou seja, ao invés de você aumentar o CMPA, que seria a largura do pulso,
tempo que ele fica ativo, pode ser que quando você aumenta, ele começa a ficar, ele diminui, porque ficou invertido aqui, né? Bom, mas aí vocês entenderem, então a lógica é fácil de você configurar. Então são essas quatro eventos aqui que você configura a ação. Outra questão sobre o PWM em eletrônica de potência é o PWM complementar. Bom, o que acontece? Existem algumas topologias de conversores que a gente tem que usar os transistores aqui push-pull, né? Configuração meia ponte, ponte completa ou ponte trifásica. Esse transistor aqui superior, ele tem que ter o sinal lógico invertido do transistor inferior. Porque se os dois ligarem, fecha um curto aqui. Então, quando um está alto, o outro tem que estar em nível lógico 0. Então, esse transistor a gente chama de complementar. E esse DSP ele tem uma vantagem porque ele permite a gente configurar esse transistor para funcionar como complementar desse. Então, você não precisa fazer isso manualmente, que seria o caso seguinte. O EPWM1A eu configuraria aqui para essa mesma situação, clear 7, e para o EPWM-B funcionar invertido, eu teria que inverter aqui, ó. Quando for igual o C tiver up, eu coloco 7 e embaixo o clear. Eu inverto esses dois valores aqui para o PWM-B. Só que fazer isso na mão, você não garante, não fica tão elegante, né? Então, existe um outro registrador dentro do PWM que ele permite habilitar sem que nós tenhamos que configurar isso manualmente, que é esse aqui, ó, Enable o Dead Band, que é o tempo morto. O que ele quer dizer? Quando você habilita ele, na verdade, esse registrador aqui está fora da ordem. Então, você está habilitando o pulso complementar. E se você clicar aqui, você tem essas 4 opções, né? E quando você habilita o PWM complementar, você tem essas 4 opções aqui. Se a gente consultar aqui o manual de referência técnica, quais são as opções? Quando o PWM-A tiver ativo, o PWM também ele é invertido. Opa, quando o PWM-A foi invertido, o PWM-B também é invertido. Nós usamos essas duas opções, essa opção aqui, ó, que é o complementar. Ou seja, o PWM-B ele vai ser invertido do PWM-A. Se o A ele for para alto, o B vai para invertido, vai para 0. O A indo para 0, o B vai para 1. E aqui tem outras combinações, né, no qual tanto quando o PWM for para A, for para A e B são invertidos. Então, cuidado na hora de selecionar isso aqui para você não configurar que os dois fiquem no mesmo sentido na hora que um for para alto, que a ideia é que fique invertido. Bom, e aí você configurou então ele para funcionar como habilitar a função invertido. E a segunda opção é você habilitar o tempo morto. O que é o tempo morto? A gente habilitou aqui na nossa figurinha que ele vai ter a lógica invertida. Até aí tudo bem. Só que é o seguinte, na prática, quando esse transistor está conduzindo uma corrente, na hora que você desliga, ela não zera instantaneamente. Então, você desliga, deu o comando para desligar o transistor, porém vai estar circulando uma corrente por ele, que ela vai cair. Se você ligar o transistor inferior nesse momento, e ainda estiver circulando corrente, então vai haver um curto instantâneo aqui. Também a mesma coisa, se você tiver com o de baixo conduzindo, desliga, ele vai estar naturalmente conduzindo e o de cima passa a ligar. Então, a ideia de você usar o tempo morto é, mesmo você dando um pulso, efetivamente vai demorar
habilitar o transistor, que é para compensar esse tempo que a corrente ela demora para tanto aumentar ou zerar no transistor. Aqui eu fiz um diagrama para mostrar mais ou menos qual que é a ideia. Bem, considerando esse circuito aqui, né, na hora que você liga esse transistor, que eu vou chamar aqui de A e aqui de B, quando você liga o transistor A, o sentido da corrente aqui, ela é positiva, e na hora que você liga o B, a corrente aqui ela é negativa. Desenho errado aqui o transistor. Então, mas na prática, o que acontece? Na hora que eu dou o pulso, essa corrente L aqui, ó, ela vai demorar um tempo para passar zero. Olha que eu teria ligado o transistor B aqui, ó. Então, se ele ligar nesse exato momento aqui, ó, como ainda está uma corrente conduzida nesse sentido, e eu habilitei aqui o polo negativo, então instantaneamente vai dar um curto. Então, eu vou esperar esse tempo aqui, ó, para depois que eu ligo a chave B. Então, o ideal é eu ligar ela aqui, ó, esperar esse ΔT. Aí sim eu ligo a chave B, aí a corrente ela vai demorar um tempo para crescer, né, chegar no seu nominal. Desligo. Aí eu espero aqui esse tempo para depois ligar a chave A. Então, esse tempo aqui, ó, entre o pulso que é dado e o que realmente... O comando que é dado entre o pulso que é dado no transistor, a gente configura como tempo morto. E quanto que vale esse tempo? Aí vai depender do transistor que você estiver usando. Eu abri aqui um datasheet de um transistor, um MOSFET, que ele é 3205, ele é de baixa tensão e corrente alta. E o tempo dele é bem rápido, só que os demais, né, transistores de alta potência, eles demoram bastante. A gente vai configurar, ver aqui, ó, que a gente tem que respeitar esses 4 valores, que é o turn-on e o reset time, que é o tempo de propagação do sinal para ligar o transistor, e o tempo que a corrente demora para atingir 90% do seu valor nominal. Por exemplo, se ele está conduzindo 100 amperes, então, para chegar em 90 amperes, 90%, ele vai gastar aqui 101 nanosegundos. Então, o tempo para compensar aquela chave para ligar o transistor, você tem que esperar aqui 115 nanosegundos. Na hora que você comanda desligar o transistor para ligar o transistor inferior, você vai ter que esperar aqui, que é o tempo de desligar o transistor, mais o tempo de queda da corrente. Então, basicamente, esse tempo morto aqui, entre desligar o transistor e ligar o de baixo, o inferior, tem que respeitar essa parcela e essa, que é o turn-on, o reset time, e o turn-off e o fall time. Mas, por sorte, o DSP ele já tem esses 2 parâmetros aqui para a gente configurar. Que a gente utiliza esse registrador aqui, ó, que é para o fall time, que é o tempo, o comando para desligar o comando para desligar o sinal, e o tempo que o pulso vai ser desligado. E aqui o tempo que você dá o pulso para ligar o pino e o tempo que efetivamente é ligado, o atraso de tempo. Então, você pode configurar esses 2 para compensar. E como que ele é calculado? Também é só a gente fazer aquela conta, né? Da mesma forma que a gente usou aqui para calcular o período, a gente usa para calculá-lo. Então, aqui eu implementei o PWM de 25 kHz, só que eu estou usando só o PWM A. Aqui eu configurei o PWM-B, né? Desculpa, eu configurei o PWM-A e vou usar o EPWM-B na função complementar. Só que não basta só configurar o PWM, eu tenho que vir lá e habilitar o pino para funcionar como um MUX. Se a gente configurar lá o GPIO, a gente vai ver que a função PWM1A no pino 0 e no pino 1, ele vai estar no
grupo de periférico 0 e o registrador de multiplexador que corresponde ao PWM vai ser o 1. Desabilito o resistor de PWAP e aqui eu configuro também o pino EPWM1B. Tudo é só voltar aqui naquela no datasheet. Esse aqui, ó. Então, a função PWM1A vai estar no pino 1. Está aqui, ó, no grupo 0 e no MUX 1. Então, configurei aqui o tempo morto, né? E vou pôr aqui uns 100. Nós vamos ver quanto que vai dar e depois conferir na contagem. Configurei, não deu nada, aí dou um debug e descarrego o código. Já está rodando. E aqui eu compartilho a tela do osciloscópio, onde o canal 1, que é o amarelo, é o EPWM1A, que é o pino 0, e aqui o EPWM1B, que é o pino 1. Então, nós podemos ver aqui que ele já está invertido, né? A função complementar, e a frequência de 25 kHz. Agora vamos verificar o tempo morto. Olha aqui. Não vai estar dando para ver para a resolução da câmera, mas aqui está configurado. Essa escala de tempo aqui está em 1 microsegundo, ou seja, entre desligar o pino e ligar o de baixo, está dando 1 microsegundo. Tanto para desligar o complementar como o pino superior, como para no outro. Aqui também 1 microsegundo. O que acontece? Então a gente viu aqui nesse registrador que a gente configura o tempo morto, mas tanto para ligar o PWM complementar quanto para desligar, a gente verifica que ele tem o mesmo tempo, né? Que esse 100 aqui, se a gente fizer a conta aqui nessa base de clock com esse período, vai dar 1 microsegundo. Então nós vamos diferenciar o tempo para ligar o pino complementar, quanto tempo para desligar, né? Então, eu vou habilitar. Então, vocês veem aqui, o amarelo que está aqui na parte inferior é o pino 1A, né, que é o superior, e aqui é o inferior. Então, eu vou alterar aqui para 200, ou seja, vai ser 2 microsegundos. Ou seja, entre desligar o pino A e ligar o B, vai passar 200 microsegundos. E para desligar o pino B e ligar o pino A, vai manter 1 segundo. Então, desculpa, 1 segundo não, microsegundo. Olha lá. 1 segundo para entre desligar o complementar e ligar o superior. E 2 microsegundos o contrário. Então, é assim que a gente configura o modo PWM, com essas características para funcionar em eletrônica de potência. No próximo vídeo, a gente começa a falar no ADC e a gente vai utilizar o PWM para utilizar o ADC sincronizado, e também já vou começar a apresentar para vocês como implementar algumas questões de controle, como PI, controlar algum equipamento. E também eu vou falar sobre um pouco de PLL, que é para fazer um sincronismo com a rede.